Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco, lá do Ocno TV, hoje com a professora Dinora Carla, tratando da questão previdenciária no Brasil. Professora, o primeiro bloco, um pouquinho da sua história, né, os principais projetos que a senhora está à frente. No segundo bloco, já trabalhamos alguns pontos específicos relacionados a alguns benefícios importantes que a comunidade, né, tem que, de alguma forma, ter informação sobre eles. E nesse terceiro bloco, a gente, de alguma forma, queria destacar quais são as principais dificuldades para o exercício da sua atividade, do seu trabalho, né, para você alcançar, através das informações levadas às comunidades, para você alcançar o êxito aí, para que possa ajudar aí, né, milhares de pessoas, né, que dependem desses importantes benefícios que a lei permite. Pois bem, nesse trabalho que a gente faz lá do itinerante, uma grande dificuldade primeira é chegar a esses lugares. Então a gente chega em São Francisco, atravessa o Rio São Francisco, pega 2, 3 horas de estrada de terra, não é fácil, né? Não é brinquedo. Então a dificuldade de acessar essas pessoas que, olha, a gente chega lá, eles não têm carteira de identidade. Eu falo, mas a pessoa não existe, né? 30, 40 anos de idade, ela nunca votou, não tem título, não tem carteira, não tem certidão, não tem nada. Então o primeiro problema que nós encontramos é em relação à documentação. Depois é a dificuldade que eles têm de compreender. Compreender, elas não sabem que têm os direitos, que são detentoras de direitos. Então é um trabalho assim de formiguinha que a gente faz mesmo. A gente vai, estuda, olha, pesquisa, leva a pessoa até o INSS. O INSS muitas vezes também vai nesses itinerantes e dar prosseguimento a isso. De Belo Horizonte, nós acabamos dando uma assessoria com a parceria do CREAS e do CRAS, do local, que entra em contato conosco por e-mail, por telefone, e nós de Belo Horizonte continuamos dando esse atendimento a esses assistidos. Mas a grande dificuldade é lidar com pessoas que são extremamente carentes de informação, não sabem nada, de tudo, né? Dificuldade de compreensão. Esse é um grande problema. Mas, para te falar a verdade, em Belo Horizonte nós também encontramos isso, lá nos atendimentos que a gente faz nas comunidades carentes. As pessoas não sabem que têm os seus direitos. E em outra esfera, nós também temos médicos, advogados, engenheiros que também não sabem quando é o melhor momento para se aposentar, quando é que ele pode parar de contribuir, se ele pode parar de contribuir, como é que vai ser. Ainda há muita crendice, né? Então, em outra esfera, em outro nível, tem pessoas que ainda acham assim, não, eu estou contribuindo com o teto, vou aposentar com o teto. Eu falo, não vai. Ou eu estou contribuindo com o salário mínimo, vou aposentar com o salário mínimo. Não é bem assim. Você vai pegar a média das últimas 180 contribuições. Eu me lembrei agora da desaposentação, né? Sim. Que está sendo um martírio, porque as pessoas também, elas escutam muita coisa a respeito e às vezes não tem a melhor informação. Então, a desaposentação, existe a desaposentação administrativa, para quem não sabe, o segurado que requer a sua aposentadoria, a aposentadoria programável, né, que é por idade, por tempo de contribuição, por tempo de serviço, especial, você tem até 30 dias para desistir. Após chegar a cartinha lá, prezado senhor Oscar, seu benefício foi concedido, só tem 30 dias para desistir, que é a chamada desaposentação administrativa. A outra desaposentação, a judicial, ela não tem previsão legal, tem um projeto de lei que está tramitando e o assunto está em repercussão geral. O Supremo vai decidir se é possível a desaposentação, e ele já assinou com essa possibilidade, eu concordo, acho que é possível também. E a grande questão é para verificar se o aposentado que quer se desaposentar, se ele tem que devolver os valores recebidos. Então essa é a grande questão, né? Esse ponto de vista é interessante. Se você vai ter que devolver ou não. E daí eu não advogo nessa área para pessoa física, né? Só para empresa que eu advogo na área previdenciária, mas a grande questão que eu sempre digo aos meus colegas é verificar no momento da propositura da ação se o valor desaposentado é pelo menos 30% maior. Porque caso o Supremo decida pela devolução dos valores recebidos, você não vai impactar a vida financeira desse segurado. Já imaginou se ele ganha R$2.000 e tem que devolver, o benefício dele subiu para 2.200, você vai devolver 30%, você vai ganhar menos. O segurado fala, peraí, eu fui vitorioso na demanda e vou receber menos que antes, ele não consegue compreender. A responsabilidade do advogado, exatamente. né? Então é uma alerta, eu sempre falo para meus colegas terem esse cuidado com o segurado, né? Então a desinformação é muito grande,
E nesse momento que nós estamos envelhecendo, que a população brasileira está realmente envelhecendo, se você observar que é um assunto novo, né? Se você observar no Brasil, nós estamos começando a discutir a questão do envelhecimento da população brasileira, que é um problema que a França enfrentou, mas a França, quando enfrentou, já era país de primeiro mundo, a gente ainda é emergente, já estamos enfrentando esse problema. A ONU, só em 2010, que se voltou para esse assunto com a menina filipina Danica Camacho, né? Que é uma filipina que a ONU agora voltou todos os estudos relacionados ao envelhecimento dessa menina, que hoje está com 4 para 5 anos de idade, ela faz 5 anos agora em outubro. E a Danica, a geração da Danica Camacho, quando a Danica tiver 40 anos, 1/3 da população será de idosos de mais de 100 anos. Isso é muito impactante. O Brasil, em 2025, será o 6º país mais velho do mundo. E nós não estamos nos preparando para isso. A sociedade não está se preparando, a economia não está preparada, a previdência não está preparada. Para você ter uma ideia, o nosso sistema é de repartição simples, o nosso sistema é um sistema de solidariedade. Hoje eu trabalho, contribuo para pagar a aposentadoria do seu avô e o seu filho vai bancar a minha. Só que eu tenho 8 irmãos e tenho 2 filhas. Então a geração, os novos ingressantes não suportarão o peso da previdência social. Isso em virtude também não só do envelhecimento, mas também da queda da fertilidade e outras coisas mais que eu vou até falar hoje à noite lá para os seus alunos, né, professor? Lá. Exatamente. E isso impacta demais a previdência social. Hoje, nós estamos com a média de 2,1 filhos por casal. Caratinga está abaixo. Caratinga, eu olhei no PNUD, está 1,9 filho por casal. Então, Caratinga já vai ter um problema grande previdenciário. Eu estou tentando contribuir, eu tenho 2 filhos. Pois eu também tenho 2. Eu tenho um casal e a gente verifica assim, a dificuldade, né? Eu estou ouvindo a senhora falar da questão, né, do envelhecimento e a gente para muito pouco para pensar nisso. As pessoas, elas administram muito pouco tempo delas para frente. A gente fala em aposentar como um sonho. Nós produzimos um trabalho sobre envelhecimento e nós entrevistamos um senhor e fala assim, sou muito novo para pensar nisso ainda. Ele tem 50 anos. E é esta realidade. Você vai falar sobre envelhecimento, eu ainda estou muito novo para pensar nisso. Mas nossos pais estão envelhecendo, os nossos avós estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo, né? E nós precisamos pensar nisso. Poucas pessoas estão aproveitando essa oportunidade. Por que eu falo? Por que aproveitando essa oportunidade? Todo momento de crise, todo momento de transição é uma ótima oportunidade que Deus está te dando, né? Pra você ter ideia, lá em Salvador, foi feito um empreendimento, um residencial, um prédio todo adaptado para pessoa idosa. Então as vagas de garagem são maiores, ele tem rampa, tem totalmente acessível, tem sensor de presença nos cômodos da casa, tem elevador de banheira, as portas, a maçaneta da porta é de alavanca para o idoso apoiar o braço e colocar a chave, tem alarme, você pode cadastrar um número do seu filho, do seu neto, do seu médico, é totalmente adaptado. E esse empreendimento foi todo, em momento de crise, hein? Nós estamos vivendo uma crise, ele foi todo vendido no pré-lançamento. Né? Então, o empresário, a economia, a sociedade, nós precisamos nos organizar. Eu falo que hoje eu dou aula na sexta-feira, a manhã inteira, a noite toda de pé. É difícil para eu falar sentado igual eu estou falando aqui com você agora. E está sendo uma verdadeira aula, né? E daqui a 20 anos eu não vou conseguir isso, porque a idade vai chegando. Nós vamos ter um grande problema, que nós precisamos repensar nisso. Nós precisamos colocar, o empresário, se for esperto mesmo, ele começa a pensar nisso e colocar uma algema de ouro no idoso. Inclusive o Estatuto do Idoso, ele traz essa previsão, que antes da pessoa se aposentar, por idade, 2 anos antes, a empresa é obrigada, gente, não é uma faculdade, é uma obrigação, é obrigada a ministrar um curso, trabalhar esse idoso, trabalhar com ele. Olha, o que você gosta, o que você vai fazer quando você se aposentar? Você gosta de trabalhos manuais? Vamos aprender a tocar violão? Vamos fazer alguma coisa? Por quê? Não sei se você sabe, professor, é um índice altíssimo de pessoas que se aposentam, entram em depressão, alcoolismo, partem para as drogas e suicídio.
Tem até um documentário da Suíça chamado A Ponte, que é até muito triste. Lá, um idoso suicida a cada domingo. E me chamou a atenção há pouco tempo, eu estive falando num congresso para juízes de 11 países diferentes em Madrid, e lá eu fiquei muito impressionada com a reportagem que saiu de um idoso, assim, adote um idoso, tenho casa, tenho carro, tenho um salário de 4.000 euros, adote um idoso, Está sozinho, né? Está sozinho, né? Professora Carla, de Norá, melhor dizendo, eu queria destacar que realmente essas informações que a senhora trouxe aqui hoje, elas vão repercutir na cidade, na região, porque muito pouco se fala desses temas como a senhora abordou aqui hoje. Por isso eu queria agradecer muito e sentir muito pelo tempo ser curto às vezes, para a gente poder não abordar mais, porque a aula, né, que foi dada aqui hoje, eu tenho certeza que vai gerar bons frutos. Queria agradecer e dizer que esse espaço aqui está sempre aberto, né, em novas vindas, né, aqui na nossa cidade, para poder trazer essas temáticas aí. Muito obrigado mesmo. Professor Oscar, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.